É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Mengão que amassou o Vasco ontem. Foram mais de 30 chutes ao gol contra uma finalização do Vasco, né? Só não foi goleado por conta do Léo Jardim. Mais uma vez o Léo Jardim salvando o Vasco. Tem mercado da bola também, pessoal. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 22/1, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para as últimas informações e notícias do Mengão Malvadão. Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando, falando da supremacia do Flamengo para cima do Vasco, que continua, ganhou de novo. 1-0, gol do Carrascal. Gente, o Vasco não vence o Flamengo há quase 3 anos. Nesse tempo aí, 13 jogos, 9 vitórias do Flamengo e 4 empates. E se a gente voltar mais no tempo, essa diferença também impressiona, porque o Vasco foi campeão pela última vez em 2016 e desde 2017 já são 35 clássicos, 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e 2 vitórias do Vasco. No jogo de ontem também teve mais um dado impressionante, foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Do GB, tá ali, preocupado na tela. Molecada do Flamengo não tinha vencido em 3 jogos, né, no Carioca, estava na lanterna do grupo. Emergência, time principal foi chamado e resolveu a parada contra o Vasco. Esse é Léo Jardim antes do jogo. Uniforme impecável. Corta para Léo Jardim com 10 minutos de jogo, já manchado dos pés à cabeça, maior trabalhador da noite de ontem no Maracanã, sem direito à hora extra. Defendeu Léo Jardim! Primeiro clássico do ano, no Vasco, estava faltando alguém. Nosso menino Ryan vai deixar saudade. Negócio quase fechado para o atacante ir para o Bournemouth da Inglaterra. O Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. No Flamengo também estava faltando alguma coisa. A roupa. Cadê a roupa preta da sorte, Felipe Luiz? Então ela foi aposentada junto com a calça e vai ficar guardada na casa. Então acostume-se, torcedor, em 2026, esse será o modelito, camisa marrom e calça bege. A minha esposa aí que fez esse look pro Campeonato Carioca. Mas a maior mudança não foi essa. Depois de 3 jogos com a garotada, elenco principal na área. Ordem do presidente. Ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Último no Grupo B, nenhuma vitória em 3 jogos, risco de disputar o quadrangular do rebaixamento. Foi uma conversa, óbvio que não era o que estava planejado, mas por algumas circunstâncias foi decidido isso e a gente só acatou. O resultado é que o Flamengo, que ganhou tudo no ano passado, parece que está com mais fome ainda. O time que estava voltando de férias mandou no jogo. É verdade que a gente controlou a partida a todo momento. A gente também, de certa forma, nos surpreendemos positivamente. Só uma estatística para você ter noção. Foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Ok, a do Vasco foi bacana. Paciência na saída de bola. Depois, velocidade pela direita. Entre Andrés Gomes, Paulo Henrique e GB, o substituto de Ryan, que mandou raspando a trave. Foi quase, mas foi a única. O resto, minha gente, foi Flamengo em cima. E Léo Jardim sujando a roupa que estava limpinha, com algumas defesas espetaculares. Por culpa exclusiva do goleiro do Vasco, o primeiro tempo terminou empatado. E nem deu tempo para saber se o ritmo seria diferente na etapa final, porque com os 5 minutos, Cauã Barros foi expulso. Ele deu uma pisada proposital na panturrilha do Carrascal. Com um a mais, já viu, né? O Flamengo reativou o modo massacre. Foram 18 finalizações no segundo tempo. Léo Jardim fez 15 defesas no jogo inteiro, eleito melhor da partida. Para isso que eu trabalho, para poder ajudar o clube, ajudar o Vasco
Apesar da grande atuação, uma bola passou por ele. O chute de primeira de Carrascal, no canto, 1-0 Flamengo. Chicotada na cara da bola, é gol do Flamengo. Carrascal de primeira abre o placar. A mudança de planos deu certo. O elenco principal garantiu a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. O time deixou a lanterna do grupo, melhorou as chances de classificação às quartas de final e domingo tem outro clássico pela frente, o Fla-Flu, aqui no Maracanã. Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, o grupo esteve presente, conseguimos vencer um clássico onde ninguém está nas suas melhores condições. Diante de 50 mil pessoas, o Flamengo apresentou o cartão de visitas da temporada e mandou um recado para geral. É só o começo. Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Já tem um tempo que a gente sabe que Flamengo e Lucas Paquetá estão tentando se acertar. Dessa vez, o Flamengo fez uma proposta oficial ao West Ham da Inglaterra, que é o time do Paquetá, 218 milhões de reais fixos, mais 31 milhões em bônus. Antes do jogo contra o Vasco, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, falou sobre essa negociação. O principal entrave é financeiro, estamos a falar de verbas muito altas. É verdade que já baixámos essas verbas significativamente e há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande. Não é fácil, né? E pelo lado do Vasco, se não fosse Léo Jardim, gente, vamos ver algumas defesas que ele fez. Então, que tá no GE. Globo, que tá quentinha, acabou de sair do forno. Flamengo, enfim, oficializou a proposta ao West Ham pelo Lucas Paquetá, por ação da Emanuele Ribeiro e da Luísa Sá. 35 milhões de euros fixos foi o que ofereceu o rubro-negro carioca e mais 5 milhões de euros em bônus. Essa é uma expectativa grande por parte do torcedor e ontem, quando o Flamengo convocou a sua cavalaria, antecipou o retorno dos seus principais jogadores para o clássico contra o Vasco, vencido pelo Flamengo por 1-0, já se imaginava que essa proposta pudesse ser apresentada, né, ainda nessa quinta-feira, porque o José Boto falou sobre a expectativa dessa negociação. Ele se mostrou bastante otimista e disse que nas últimas horas havia tido um avanço nas conversas. Vamos dar uma olhada no que disse o homem forte do futebol do Flamengo para o Bruno Halper ontem no gramado do Maracanã. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande, em que vamos ter que ter alguma paciência, vamos ter que contar com a colaboração do West Ham, não é? Negociar com o West Ham. Estamos a falar de verbas altas. É verdade que já baixámos essas verbas significativamente. Mas há muita coisa, há formas de pagamento, há uma série de situações que não é só toma lá isto e dá cá o jogador, não é? Hoje o senhor está otimista? Eu sou otimista por natureza. O José Boto falando ontem com o Bruno Halper no gramado do Maracanã antes da vitória do Flamengo por 1-0, dizendo que estava ali otimista, que a operação não seria fácil e agora é oficial, tá lá no GE. Globo, a proposta do Flamengo tá na mesa do West Ham. Pode chegar a 40 milhões de euros em 35 fixos e mais 5 em bônus. Agora sim, a gente começa do jeito. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias do mercado da bola do Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande. Pessoal, Malvadão tá todo vapor no mercado da bola. Ontem venceu o Vasco por 1-0 num jogo, né, em que o Flamengo dominou praticamente todas as ações da partida. O Vasco não sabia nem o que fazer,
né? Não foi só por causa das expulsões, mas no primeiro tempo também o Flamengo dominou totalmente o Vasco. Bora aqui, pessoal, pro conteúdo. Vamos lá, galera. André foi apresentado, gostei demais da entrevista coletiva dele na apresentação. Ele mostrando a vontade que ele tem ao vestir a camisa do Flamengo, o sonho que ele está realizando. E o sonho não é só dele, segundo ele, é da família dele também. Falou sobre o interesse do Flamengo, que até o momento não está acreditando que a ficha dele não caiu. Inclusive o repórter Léo José, que acompanhou a entrevista coletiva dele em loco, eu não acompanhei, obviamente, ao vivo, porque eu estava no programa no SBT. Mas depois eu fiz questão de acompanhar lá na Flamengo TV. E o Léo José destacou aqui algumas declarações. Abre aspas. Representa o sonho de muita gente. Chego com muita vontade de jogar. Sinceramente, ainda não caiu a ficha. Projeto do Fla me fez querer voltar ao futebol brasileiro. Agora estou entre os melhores. Rapaz, vou te falar, gostei demais da entrevista dele, mostrando o conhecimento do Flamengo, a grandeza do que é o Flamengo. E ele falou também sobre o interesse do Botafogo. Desde quando cheguei ao Gil Vicente, começaram a especular meu nome em outros clubes. Eu falei ao meu empresário para que me falasse somente o que fosse concreto. A única coisa que sei é que chegou o Flamengo com um excelente projeto que eu aceitei. Eu avisei a vocês, galera, de verdade, óbvio que tem a resenha entre os torcedores, mas o Flamengo não deu chapéu no Botafogo, porque o Botafogo se acertou com o empresário errado. O empresário que define a vida, a situação do André, se chama Juliano Bertolucci. E o Flamengo fechou com o Juliano Bertolucci. Após um oferecimento do Juliano ao Flamengo, o José Boto gostou e levou o jogador barato, 1,5 milhão de euros. O Flamengo só vai ter que dar 10% da venda futura para o Gil Vicente. Então, boa sorte ao André, que tem uma história linda pessoal e agora, se Deus quiser, vai ter uma história linda profissional com a camisa do Flamengo. Boa sorte, André. Toda a sorte do mundo, inclusive o André, ele, quem sabe, pode aparecer na lista de relacionados no jogo dessa quarta contra o Vasco da Gama, porque, informação que eu tenho, o André, de todos os jogadores do atual elenco, é o único que está, digamos assim, 100%, até porque ele estava no meio de uma temporada com o Gil Vicente. Então não será loucura se ele pintar na lista de relacionados para pegar o Vasco da Gama. Mas, dando continuidade ao nosso vídeo, quem pode fazer o seu jogo contra o Vasco de despedida com a camisa do Flamengo é o zagueiro Iago. No meu último vídeo eu acabei esquecendo de mencionar isso. O Flamengo recebeu uma proposta do Orlando City para vender o Iago, só para vocês terem noção. O Iago hoje... Se você pudesse imaginar a melhor... ligados ao Flamengo e 40% do Volta Redonda. O Flamengo tem o direito de comprar mais 10% do Volta Redonda por R$500 mil. E o Flamengo recebeu uma proposta, o valor eu ainda não posso revelar, a pedido da fonte, do Orlando City. Só que seria uma compensação financeira e o Flamengo mantendo um percentual de direitos econômicos do atleta. O Iago ele tem contrato até dezembro desse ano. Daqui a 5 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término da temporada. E o Flamengo já sabe que não vai ter renovação de contrato. Ou seja, ou o Flamengo negocia agora, ou não vai conseguir negociar o jogador e vai perder o jogador de graça, um jogador valorizado. Vê nem por que ele não fica no elenco. O Felipe Luiz, digamos assim, não é muito adepto do jogo, do estilo de jogo do Iago. Já fiz essa analogia, essa comparação, óbvio, dentro das suas proporções, mas é basicamente o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Grande jogador, nível seleção brasileira, mas na visão do Felipe Luiz não se encaixaria no estilo de jogo que ele pretende para os zagueiros nesse momento na equipe. Então, a qualquer momento, o Iago pode se transferir para o Orlando City. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, para o Flamengo, que não vai perder o jogador de graça, para o Iago, que vai potencializar já as suas virtudes lá no Orlando City, que sabe trabalhar jovens, como é o Iago, e bom também para o Orlando City, que vai contratar um bom zagueiro. Pelo menos, eu acho que seria uma ótima para todo mundo. Sobre Marcos Antônio agora, galera, muita gente me perguntando sobre Marcos Antônio, se o Flamengo desistiu. Não, o Flamengo não desistiu. Teve a situação do presidente do São Paulo, Casares, que foi afastado, teve mudança agora na presidência. A informação que eu tenho junto a representantes do atleta é: o Flamengo precisa formalizar uma proposta. Já sabemos o desfecho da movimentação política no São Paulo. Agora o Flamengo formalizando uma proposta, a gente apresenta ao São Paulo.
O Marcos Antônio, enfim, bateu sua meta contratual, porque ele estava emprestado a Lazio, e agora o São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros por 80% desse atleta, em 4 parcelas com valores iguais, e a primeira parcela tem que ser quitada até agosto desse ano. Então o São Paulo tem tempo. Ou seja, o Flamengo obviamente vai ter que oferecer pelo menos o dobro desse valor para o São Paulo querer fazer negócio. Embora eu acho que o São Paulo não possa fazer um jogo duro assim, porque não vive uma situação financeira muito bacana, uma crise danada nos bastidores. Eu acho que, de verdade, eu entendo o torcedor do São Paulo ficar chateado, triste, até mesmo revoltado em perder um grande jogador que é o Marcos Antônio para o Flamengo, mas hoje o São Paulo não é rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Flamengo está aqui em cima. O São Paulo é um grande time, respeito demais, mas eu não vejo São Paulo entrando nas competições brigando por títulos. Não sei o que vocês pensam, mas é basicamente a minha análise. E só para responder a vocês, não, o Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. As conversas, digamos assim, com os empresários ainda estão em andamento. E olha, existe aí o grande debate, mudança de planejamento ou não, botar o time titular todo, o time principal todo contra o Vasco, chamar alguns jogadores. Eu acho que alguns jogadores podem até ser chamados, mas mudar todo o planejamento, tirar Bruno Pivetti, tirar todo o sub-20, eu sou totalmente contra. E o Arrascaeta, no meio desse embate aí nas redes sociais, entre torcedores do Flamengo sobre planejamento, o Arrascaeta postou o seguinte: o planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa. Eu entendi o seguinte: torcedor, é o planejamento. O planejamento foi feito, não tem que mudar planejamento. Eu entendi dessa forma. É uma publicação dúbia, cada um tem a sua interpretação, eu interpretei dessa forma. E você, como que você interpretou? Eu interpretei desse jeito. O Arrascaeta está defendendo a manutenção do planejamento adotado no começo do ano. E vocês? O que vocês acharam? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, pessoal. Vasco é dominado em todos os aspectos e amplia jejum de vitórias contra o Flamengo. Expulsão de Barros não pode servir de justificativa para a atuação pobre apresentada no Clássico. Estão usando essa desculpa, né? A derrota do Vasco para o Flamengo por 1-0 ficou barata no Maracanã. A equipe vascaína foi dominada em todos os aspectos do jogo e teria sido derrotada por um placar mais elástico se não fosse a atuação de Léo Jardim. O goleiro salvou o Vasco em no mínimo 5 oportunidades. Antes mesmo da expulsão de Barros, o Vasco já era dominado pelo Flamengo. O clube havia criado apenas uma chance com o GB, que saiu cara a cara com o Rossi, mas desperdiçou o gol que abriria o placar. No primeiro jogo do Vasco, sem Verratti e Ryan, a equipe não teve poder de fogo. Foram 32 finalizações rubro-negras e apenas uma vascaína, mas os problemas não se resumiram ao ataque. Todos os setores do time estiveram abaixo na noite desta quarta-feira no Maracanã. A pressão dos atacantes foi ineficiente, o meio de campo não teve intensidade na marcação e poder de criação. A defesa em vários momentos mostrou problemas para defender em profundidades e pelos altos. A derrota aumenta o jejum no Clássico, já são quase 3 anos sem ganhar do maior rival. A diferença dos elencos é gritante, mas não é a primeira vez que o Vasco entra numa partida com menos vontade do que o Flamengo e ainda se prejudica com erros fatais, como a expulsão infantil de Barros ou o desperdício do chute de GB. GB foi o escolhido por Fernando Diniz para substituir a vaga deixada por Ryan, que pediu para não jogar contra o Flamengo por estar com uma renegociação encaminhada com Bournemouth. O atacante não entrou na mesma rotação que o jogo pedia. É verdade que não foi o único, mas ele ainda ficou marcado pela chance perdida após o passe de Paulo Henrique na jogada que mostrou exatamente a estratégia que o Vasco queria para a partida. O Vasco fala que o Flamengo é o grande rival dele, só que o Flamengo não tem rival, cara. Podemos colocar só o Palmeiras aí como rival do Flamengo. Hoje no futebol, né? É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!